A paz, queridos irmãos e irmãs, eu quero dar uma boa noite a todos, em nome de Jesus, e agradecer a todas as mensagens carinhosas pelo dia do pastor de domingo. Até ontem e hoje também recebi algumas mensagens. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu quero, meus irmãos, lembrar que às quartas-feiras nós estamos meditando a respeito do tema maturidade espiritual. Essa é a terceira mensagem. Nós já falamos na primeira mensagem o caminho para a maturidade espiritual, o que devemos fazer para sermos maduros espiritualmente, qual o caminho, e ali eu dou 4 conselhos extraídos da Escritura. Depois nós vimos na semana passada, na quarta-feira passada, nós vimos a respeito da imaturidade espiritual e falamos a respeito das 10 marcas ou das 10 características que evidenciam uma pessoa imatura espiritualmente. Se você não teve a oportunidade de ouvir essa mensagem, é importante que você escute as mensagens em sequência para que você possa estar tendo acesso a todo o conhecimento, a tudo aquilo que a gente está falando nesses dias, né? Eu quero dar as boas-vindas a todos que já estão entrando. Tem alguns comunicados a fazer, eu vou fazer no final, tá certo? Porque eu preciso dar alguns comunicados, preciso falar sobre algumas coisas importantes, então fica para o final, tá bom? Eu quero convidar você e a sua família para se dirigir para um lugar tranquilo, pegar sua Bíblia, papel e caneta, porque a partir desse instante nós vamos estudar a palavra do Senhor. O tema que nós vamos falar hoje é sobre os benefícios da maturidade espiritual. O que ganhamos quando nós procuramos crescer espiritualmente? O que nós temos de benefícios quando escolhemos o caminho da maturidade espiritual? E, meus irmãos, eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai te estimular a desejar crescer espiritualmente, não ser como crianças espirituais, não ser meninos na vida cristã, na obra do Senhor. Pelo contrário, a ser pessoas maduras que procuram crescer cada vez mais em busca do Senhor, tá certo? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo de número 4, verso de número 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, verso de número 13 em diante. Nós vamos ler até o versículo de número 16. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 13 até o versículo de número 16. Esse texto vai nos ajudar a entender um pouquinho mais a respeito dos benefícios da maturidade espiritual. Efésios capítulo 4, verso 13, diz assim: com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelos ventos e pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, crescem e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Meus irmãos, quando a gente vai analisar a Escritura, a gente percebe que existe um apelo da parte de Deus que a gente cresça. Crescer não é uma opção. Crescer para o cristão, amadurecer espiritualmente, amadurecer no relacionamento com Deus, não deveria ser para nós uma opção. Porque, afinal de contas, quando a Bíblia coloca esse assunto, ela coloca com o intuito de nos levar a sermos maduros, a desejar crescer espiritualmente. Esse é plano de Deus, é projeto de Deus que a gente cresça espiritualmente. Deus não projetou, assim como pais, quando nós temos filhos, nós não imaginamos que eles vão ficar pequenos, bebês a vida toda. Nós planejamos, inclusive, à medida que vão passando os anos, nós já vamos nos preparando para o amadurecimento que é comum, que é normal.
na vida dos filhos. Então, mesmo como pais, ainda que a gente goste de algumas fases da vida do nosso filho, nós sabemos e nós esperamos que ano após ano os nossos filhos vão se desenvolvendo. Quando isso não acontece, nós nos preocupamos e nós olhamos para a criança que não se desenvolve e a gente tem a certeza de uma coisa: as coisas não estão bem, não está com saúde, está com algum problema, está com alguma dificuldade. Portanto, os crentes que não crescem, que não se desenvolvem, não são crentes saudáveis. São crentes que possuem algum tipo de enfermidade que precisa ser detectada e que precisa ser trabalhada para que esse processo de desenvolvimento, esse processo de amadurecimento ou de maturidade possa acontecer. Quando nós falamos de maturidade espiritual, é bom que você entenda que o objetivo da maturidade espiritual é nos transformar à imagem de Cristo. Quanto mais crescemos espiritualmente, quanto mais nos amadurecemos espiritualmente, mais parecidos com Jesus estamos. Portanto, pessoas maduras espiritualmente estão cada vez mais próximas daquilo que deveria ser, do que foi idealizado por Deus, que é fazer com que a gente se parecesse com Cristo. Então, o objetivo é que, à medida que a gente cresce em maturidade, a gente cresce também em termos de semelhança com Jesus. Quanto mais parecidos com Jesus, mais maduros estamos. E quanto mais distantes, em termos de semelhança de Jesus, mais fica evidente a imaturidade espiritual. Portanto, quando nós vemos pessoas maduras, nós estamos falando de pessoas que estão se aproximando, se assemelhando mais com Jesus, ao passo que pessoas imaturas são pessoas que estão distanciando de Jesus, quer seja nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua maneira de ver as coisas. E veja que 1 João capítulo 2, verso 6, diz algo interessante. Diz que Deus nos chamou não só para a gente crer nele, mas para a gente andar como ele andou. Em Efésios capítulo 4 diz que o objetivo de Deus é nos transformar para que a gente atinja a varonidade, a estatura completa de Cristo. Ou seja, é propósito de Deus que a gente se pareça com Jesus. E à medida que a gente cresce espiritualmente, mais parecidos com ele, nós vamos ficando. Isso é uma bênção, meus irmãos, porque esse é o desejo de Deus. Deus não restaurou a criação para que a gente se parecesse com Adão, mesmo antes da queda. Deus tem para nós o projeto de sermos parecidos com seu Filho. Aliás, ele é a forma, ele é a referência, ele é o modelo diante do qual, ou mediante o qual, nós estamos sendo forjados. Portanto, crescer espiritualmente significa se parecer mais com Jesus e menos com quem éramos, menos com a nossa natureza pecaminosa e com as coisas que nós vivíamos antes. Agora, quando pensamos em relação à maturidade cristã, ao crescimento, veja que a Bíblia sempre nos apela para isso. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, verso 18, diz: antes de tudo, de qualquer coisa, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que nós precisamos prosseguir e avançar no conhecimento de Deus. A gente vê em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 8, Paulo dizendo: não que eu tenha alcançado, que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Nós vemos então um desejo, a Escritura nos apontando que o crescimento precisa ser algo constante, algo desejado por nós. Crescer significa um processo que começa na conversão e que não vai parar até o dia em que o Senhor nos chamar. Portanto, crescer deve ser o nosso desejo, crescer deve ser o nosso compromisso. Mas para te incentivar a crescer espiritualmente, para te levar a entender o que você pode receber, o que você pode ganhar, o que eu posso ganhar quando nós crescemos espiritualmente, é que eu quero falar sobre pelo menos 7 benefícios do crescimento espiritual. 7 bênçãos que nós temos à nossa disposição quando nós decidimos crescer espiritualmente. É óbvio, meus irmãos, que a jornada rumo ao crescimento espiritual não é uma jornada fácil.
O inimigo fará qualquer coisa para nos impedir, para nos atrapalhar, para nos distanciar desse que é o grande objetivo de Deus para nós, que é nos forjar a imagem do seu Filho. O caminho não vai ser fácil. Nós não temos só o inimigo, nós temos também a nossa carne. Afinal de contas, crescer espiritualmente significa, muitas vezes, a gente mortificar a nossa carne, a gente abrir mão dos nossos desejos, principalmente aqueles que são impuros, aqueles que são contrários à natureza de Deus em nós. E também, crescer espiritualmente significa lutar contra o mundo, o sistema dominado pelo inimigo. Portanto, o crescimento, o caminho para o crescimento espiritual, embora seja vantajoso, seja uma bênção, como nós vamos falar aqui, não é uma jornada fácil, é uma jornada cheia de desafios, cheia de dificuldades. Tá certo? Eu quero então falar sobre os 7 benefícios do crescimento espiritual, da maturidade espiritual. E o meu objetivo com essa mensagem é que você seja despertado e tenha o desejo e a alegria, a vontade de querer crescer espiritualmente. O primeiro benefício é que toda pessoa madura espiritualmente tem visão diferenciada. Toda pessoa madura espiritualmente tem uma visão diferenciada. E é interessante, meus irmãos, que quando eu falo de visão diferenciada, significa que uma pessoa madura não vê as coisas como os outros veem. Eles veem de maneira diferente, vê as coisas de uma maneira muito mais ampla. E essa visão diferenciada define como nós reagimos às coisas, porque a maneira como enxergamos as coisas determina como vamos lidar com elas. E há pelo menos 4 coisas que mudam quando nós... a visão de pelo menos 4 coisas muda quando nós somos maduros. Primeiro, a visão de Deus. Uma pessoa madura tem uma visão de Deus totalmente diferente de um bebê, totalmente diferente de uma pessoa imatura, porque uma pessoa madura conhece Deus em profundidade. Assim como Jó disse que, de alguma forma, Jó, antes da sua experiência, diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu conheço o Senhor, agora eu conheço Deus de uma maneira muito mais profunda, porque é isso que a maturidade traz, ela traz um conhecimento de Deus muito mais amplo. Pessoas maduras veem Deus de maneira diferenciada. São pessoas que não colocam o amor e a justiça de Deus sob júdice diante de uma circunstância ou de outra. Pelo contrário, são pessoas que têm uma visão ampla de Deus. Uma pessoa que tem, não são aqueles que têm visão infantilizada de Deus, não são aqueles que se desapontam com Deus, porque conhece o Deus da Escritura. Quanto mais maduro você for, mais ampla será a sua visão de Deus. Mas não é só a visão de Deus que se amplia, a visão também de si mesmo. Uma pessoa madura sabe das suas limitações e normalmente pessoas maduras são humildes, e humilde é diferente de pessoas que se rebaixam. Existem muitas pessoas que confundem humildade com autocomiseração. Pessoas que ficam se depreciando não são maduras, porque a pessoa madura sabe das suas qualidades, sabe do seu potencial, sabe do que pode fazer, mas também sabe das suas limitações. A Bíblia diz, Paulo vai dizer à igreja de Corinto, que é muito importante que a gente tenha consciência de quem somos, nem mais e nem menos. Uma pessoa madura sabe quem é, ele conhece as suas limitações, ele conhece as suas fraquezas, ele conhece as suas virtudes, ele sabe reconhecer os seus limites, portanto a visão de si mesmo amplia. Lembra que eu disse na semana passada que uma pessoa imatura é orgulhosa porque tem uma visão equivocada de si mesmo? Isso não acontece com uma pessoa madura. Ele tem consciência do seu tamanho, ele tem consciência do que pode fazer, ele tem consciência de si mesmo. Portanto, a visão de si mesmo também é uma visão diferenciada, mas não é só a visão de Deus e a visão de si mesmo. A visão do outro também muda. Pessoas maduras sabem enxergar as outras pessoas com um olhar de empatia. São pessoas que evitam julgamentos e aumentam mais a apreciação.
São pessoas que sabem que atrás de gente que fere há sempre uma pessoa ferida, que atrás de pessoas há sempre histórias, e que sabe que quando uma pessoa toma uma decisão e uma atitude, nem sempre essa decisão e atitude, ainda que sejam ruins, nem sempre é motivada ou tem uma motivação ruim por trás. Afinal de contas, é sabido que as pessoas tomam as decisões que lhes parecem serem as mais apropriadas dentro do grau de maturidade que elas possuem. Pessoas maduras sabem separar as pessoas dos seus erros, as pessoas das suas atitudes. Pessoas maduras sabem conviver com gente diferente, sabem conviver com gente que pensa de maneira, não de maneira igual a ele, sabe conviver com essas pessoas, sabe lidar com temperamentos diferentes. Portanto, a visão do outro se amplia, mas não é só a visão de Deus, não é só a visão de si mesmo, não é só a visão de outro. Uma pessoa madura também enxerga as circunstâncias da vida de maneira diferente. Como diz Tiago, capítulo 1, a partir do versículo do 1 a 4, né? Tiago capítulo 1, do 1 a 4, diz que nós temos que ter grande alegria quando passarmos por todo tipo de provação. Uma pessoa madura sabe que as circunstâncias difíceis contribuem para o seu crescimento, sabe que Deus está conosco, independente do que os nossos olhos podem ver, sabem, como diz o profeta Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, os campos não produzam, ainda que no curral não hajam vacas, são pessoas que se alegram no Senhor porque eles enxergam as coisas, como diz o versículo de número 17, eles têm pés como das corças, eles enxergam de lugares altos. Pessoas maduras veem as circunstâncias de maneira diferenciada. Veja, por exemplo, que pessoas maduras transformam o leito de sofrimento em púlpitos de esperança. Pessoas maduras transformam as experiências amargas da vida em experiência, em elementos para o aconselhamento de outras pessoas. Pessoas maduras transformam os desertos da vida em universidades do saber, do conhecimento, da maturidade. São pessoas que sabem lidar com as circunstâncias. Veja que a mesma situação difícil, meus irmãos, é experimentado por todas as pessoas, mas a maturidade de cada um vai determinar como elas vão reagir a essas circunstâncias. Algumas pessoas nesse tempo de pandemia estão se distanciando de Deus, porque não tem igreja, porque não tem pastor mais próximo, porque não tem irmãos pegando no pé, enquanto que outros estão vivendo intimidade com Deus como nunca antes. O que determina a maneira como essas pessoas estão reagindo às circunstâncias é o seu grau de maturidade. Portanto, pessoas maduras têm uma visão diferenciada sobre Deus, sobre si mesmo, sobre as pessoas à sua volta e também sobre as circunstâncias. Então, esse é o primeiro benefício, uma visão ampliada, uma visão diferenciada daquilo que está à nossa volta. O segundo benefício da maturidade espiritual, que é o que acontece quando a gente amadurece espiritualmente, nós nos tornamos instrumentos de bênção na vida dos outros. Pessoas maduras espiritualmente não estão em busca do que podem receber, mas do que podem oferecer na obra do Senhor. São aquelas pessoas que aconselham, que exortam, que discipulam. São pessoas que oferecem, são pessoas que vivem pela filosofia ensinada por Paulo a respeito de Jesus, das palavras de Jesus, que nessa vida a melhor coisa é dar do que receber. Pessoas maduras vivem essa filosofia, estão sempre abençoando alguém, estão sempre cuidando de alguém, estão sempre interagindo com alguém. São pessoas que cuidam dos outros, não são pessoas que dão trabalho, não são pessoas que vivem dependendo dos outros para fazerem as coisas. Pelo contrário, são eles os agentes, eles são os mais generosos, eles são os mais empáticos, eles são os mais companheiros no momento das lutas, eles são os conselheiros, eles são os professores, eles são os líderes. Pessoas maduras abençoam os outros, abençoam quem está à sua volta. Meus irmãos, como é maravilhoso a gente ter pessoas assim na igreja, pessoas maduras, pessoas com quem a gente pode contar, pessoas que mesmo passando por situações difíceis sempre tem uma palavra de exortação, uma palavra de bênção, uma palavra para edificar. A gente poderia citar aqui muitos exemplos, e os irmãos da PIB Jardim das Oliveiras sabem
que nós temos em nossa igreja pessoas, né, com essa característica que a gente vai visitar em momentos difíceis e essa pessoa nos edifica, nos abençoa. Por quê? Porque são pessoas maduras espiritualmente, são pessoas que ainda que a gente queira dar, estão tão cheias de Deus e das coisas de Deus que é inevitável oferecer, inevitável a generosidade, quer seja espiritual, intelectual. Essas pessoas estão sempre oferecendo, estão sempre abençoando, estão sempre cuidando, estão sempre abençoando pessoas. Não são parasitas na vida cristã, não são bebês em busca de mamadeira, são pessoas que estão sempre buscando alguém para abençoar, estão sempre mandando uma mensagem, mandando versículos bíblicos, são pessoas que vivem a abençoar os outros. A maturidade espiritual traz essa característica. Toda pessoa madura espiritualmente está sempre abençoando alguém, está sempre influenciando pessoas para o bem, está sempre cuidando de pessoas, e isso é uma bênção. A terceira característica, o terceiro benefício da maturidade espiritual é que toda pessoa madura espiritualmente sabe usar as ferramentas e os dons para a edificação das pessoas, sabe usar as ferramentas com habilidade. Veja que quando uma pessoa madura vai usar a Escritura, eles geralmente usam a Escritura para abençoar as pessoas. Você sabe que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ora, se você não tiver habilidade em usar a palavra, ao invés de proteger, de cuidar, você vai ferir. E pessoas imaturas ferem os outros, ainda que usando a palavra. Ao passo que pessoas maduras sabem manejar bem a palavra da verdade, como diz a Bíblia. São pessoas que têm sempre uma palavra de Deus, têm sempre uma palavra certa no momento certo. Pessoas maduras sabem usar os seus dons para edificar. Tem muitas pessoas talentosas, muitas pessoas cheias de dons na igreja, mas a imaturidade lhes impede de ser bênção para o outro. Usam os seus dons para oprimir, para humilhar, muitas vezes para expressar orgulho, para desprezar, fazer acepção de pessoas, mas pessoas maduras sabem usar as habilidades, sabem usar as ferramentas que Deus lhe deu para abençoar pessoas. Por isso é importante você amadurecer espiritualmente. Quanto mais maduro você for espiritualmente, mais habilidade você vai ter com a palavra, mais habilidade você vai ter com os dons e as ferramentas que Deus te deu. Afinal de contas, meus irmãos, como diz Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 12, Deus deu ferramentas, Deus deu dons para que a gente edifique o corpo de Cristo, para que a gente abençoe as outras pessoas, mas isso só é possível quando a gente usa essas ferramentas com habilidade, quando a gente usa essas ferramentas com habilidade para abençoar as pessoas. E isso é possível quando nós estamos maduros espiritualmente. A quarta característica, o quarto benefício de uma pessoa madura espiritualmente é que toda pessoa madura frutifica. Todas as pessoas maduras espiritualmente, elas produzem frutos, elas não são estéreis. O ventre de pessoas maduras é fértil, não são como nuvens sem chuva, como diz a Escritura. Há muitas pessoas na igreja, meus irmãos, que não podem multiplicar, que não podem gerar frutos, que não podem produzir, são como árvores estéreis, são como árvores inférteis, porque não cresceram, não desenvolveram. Assim como uma criança não pode gerar uma outra criança, assim como um bebê não pode se reproduzir, uma pessoa imatura espiritualmente não pode gerar frutos. Por isso, meus irmãos, que é um benefício, uma bênção, quanto mais maduros estamos, mais frutificamos na obra. E isso traz para a gente um alerta. A falta de frutos, né? A infertilidade é uma marca da imaturidade espiritual. Quanto mais maduros nós estamos espiritualmente, mais nós frutificamos. E esses frutos são frutos que a Bíblia diz, não só frutos de pessoas que são ganhas para o Evangelho, mas são frutos de coisas que produzimos na vida das pessoas. Pessoas maduras frutificam, pessoas maduras produzem, pessoas maduras elas multiplicam, pessoas maduras abençoam. 5. O quinto benefício de uma pessoa madura
espiritualmente é que pessoas maduras são adversários perigosos para o reino das trevas. Ou, meus irmãos, como o diabo odeia pessoas maduras, como o diabo teme aquelas pessoas crentes maduras. Aliás, nós dissemos no vídeo passado que uma das estratégias mais evidentes do diabo, quando ele não impede o nascimento espiritual de uma pessoa, ele atrapalha o seu crescimento, ele impede essa pessoa de crescer, porque ele sabe que quanto mais maduros nós estivermos, mais nós nos tornamos um perigo para o inferno. Crentes maduros são verdadeiras bombas no inferno. Crentes maduros são temidos no inferno. Por quê? Porque crentes maduros sabem quem são, crentes maduros conhecem o seu Deus, crentes maduros têm muito mais sensibilidade. Crentes maduros olham para a vida com outros olhos. Veja, por exemplo, que a Bíblia diz em Daniel, capítulo 11, verso 32, que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Portanto, crentes maduros são crentes que oferecem um perigo enorme para o inferno. O diabo faz de tudo para o crente não crescer, para não ler a Bíblia, para não orar, para não buscar conviver com pessoas maduras, para não crescer. Afinal de contas, pessoas imaturas, crianças, são presa fácil do inimigo. Por isso nós precisamos crescer, meus irmãos, e à medida que crescemos, nós nos tornamos soldados muito mais poderosos. Nós temos muito mais habilidades com a espada do Espírito, com o escudo da fé. Nós usamos a armadura que Deus nos confiou de maneira muito mais hábil, com muito mais habilidade. E o inimigo, então, tem um adversário à altura. Meus irmãos, quando estamos crescendo espiritualmente, nós nos tornamos soldados, adversários perigosos para o diabo. Por isso o diabo trabalha tanto para você não crescer, por isso o diabo trabalha tanto para que a sua visão de Deus, para que o seu relacionamento com Deus sempre seja superficial, porque ele sabe que quanto mais você for maduro, mais poderoso você se torna, uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, e ele não quer isso, porque ele sabe que ele não é páreo para um crente maduro. Ele é páreo sim para crentes imaturos, mas para crentes maduros, cheios do Espírito Santo, ele não pode, ele não consegue. A Bíblia mesmo diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A sexta característica, o sexto benefício, é que toda pessoa madura espiritualmente experimenta maturidade integral. Olha que interessante, quando nós amadurecemos espiritualmente, não é só a nossa vida espiritual que é afetada, todas as dimensões da nossa vida são afetadas. Engana-se quem pensa que a vida espiritual ela está dissociada das outras áreas da vida. Pelo contrário, quando crescemos na nossa comunhão com Deus, isso muda a maneira como lidamos com todas as dimensões da vida, porque pessoas maduras espiritualmente são pessoas que vivem a partir de uma visão das coisas diferenciada. Pessoas maduras espiritualmente incluem Deus em todas as áreas da vida. Portanto, nós percebemos a maturidade de uma pessoa não é só na igreja. A maturidade espiritual fica evidente na escola, fica evidente na academia, fica evidente no dia a dia, no convívio com os outros, porque a maturidade espiritual ela afeta, ela influencia todas as dimensões da vida. Pessoas maduras espiritualmente são pessoas que lidam com a vida de uma maneira diferenciada. Portanto, engana-se você que orar, que ler a Bíblia, que buscar a Deus, que buscar maturidade espiritual vai te trazer benefício apenas para a sua vida espiritual. Não. Isso vai mudar radicalmente a maneira como você vive, vai mudar as suas amizades, vai mudar o jeito como você trabalha, o jeito como você interage, a maneira como você é como família, muda tudo. Portanto, o benefício da maturidade espiritual ela se estende, ela se amplia. Ela toca todas as outras dimensões da nossa vida, porque não é possível ser maduro espiritualmente sem que isso também influencie todas as outras dimensões da nossa vida. E, meus irmãos, isso é uma bênção. E, por fim, a última característica, porque eu poderia falar de várias aqui, mas eu selecionei essas que eu acredito serem as principais. Em último lugar, a bênção da maturidade nos permite
termos acesso a bênçãos especiais de Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Pessoas maduras têm acesso a bênçãos especiais da parte de Deus. Quando a gente vai ler a Escritura, existe um verso que me chama muita atenção, que é Efésios capítulo 1, verso 3, que diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. E agora eu quero te convidar a parar um pouquinho para pensar nisso. Deus já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Você sabe o que isso significa? Que quando nós nos convertemos, nós temos à nossa disposição todo tipo de bênção. Toda espécie de bênção. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou, ou seja, Ele já deixou à nossa disposição. Entretanto, escute bem, existem algumas bênçãos que nunca vão chegar à sua casa se você não crescer. Nunca vão ser parte da sua história, porque você não é maduro o suficiente para receber. E eu separei pelo menos 5 dessas bênçãos que são decorrentes da maturidade espiritual, que você tem acesso. Primeira bênção que você tem acesso quando você cresce espiritualmente, quando você amadurece espiritualmente, é que isso gera intimidade com o Senhor. A primeira bênção espiritual é que toda pessoa madura são pessoas ou é pessoa que tem uma intimidade mais profunda com Deus. E, meus irmãos, a intimidade com o Senhor é algo que traz muitos benefícios. A Bíblia diz que a intimidade com o Senhor, a intimidade com Deus, traz revelações que os outros não têm. Deus se revela de maneira especial àqueles que são íntimos. Veja que no próprio ministério de Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele teve 12 discípulos e ele amava a todos igualmente, mas teve revelações que ele fez a Pedro, Tiago e João, que os outros não participaram, como por exemplo, no Monte da Transfiguração, em que o seu rosto resplandeceu como o sol, em que as suas vestes se tornaram brancas, em que se ouviu Moisés e Elias declarando a respeito da divindade, da deidade de Jesus. Essa bênção sobre o monte não foi para todos, foram só para aqueles que estavam mais próximos. Veja que, por exemplo, que o maior e o mais íntimo de todos os discípulos era João. A Bíblia diz que João reclinava sua cabeça no peito de Jesus. E olha que bênção Deus reservou para ele. Ele foi o único que teve a oportunidade de ver os céus abertos. Deus deu a ele, na ilha de Patmos, a revelação mais poderosa, mais incrível e maravilhosa de todas, que foi o Apocalipse. E você vai perceber, meus irmãos, como Deus mostra as coisas para os seus profetas, para aqueles que caminham juntos. Portanto, quem tem maturidade espiritual cresce na intimidade com Deus, e quanto mais íntimos nós estamos com Deus, mais acesso a revelações, a propósito de Deus. Deus fala conosco de maneira muito mais contundente, Deus amplia a nossa percepção, Deus nos mostra coisas sobre a vida que a maioria das pessoas não vê. Portanto, a primeira bênção espiritual que só está disponível para pessoas maduras é a bênção da intimidade com o Senhor. A segunda bênção é a bênção da santidade. Veja que à medida que a gente amadurece espiritualmente, a gente vai crescendo em santidade. E o que é santidade? Santidade é a busca de se afastar daquilo que desagrada a Deus. À medida que a gente amadurece espiritualmente, mais a gente vai deixando o pecado, mais a gente vai se afastando das coisas que desagradam a Deus, mais a gente vai se distanciando de quem éramos e vai se aproximando de quem deveríamos ser. As marcas da salvação ficam mais evidentes no grau de maturidade ou na medida que vamos amadurecendo. Veja que quanto mais maduro você vai se tornando espiritualmente, mais ficam evidentes as marcas da transformação do Evangelho na sua vida. Ao passo que quanto menos crescimento, quanto menos maduro você está, mais ficam evidentes os traços da sua carne, os traços da sua natureza pecaminosa. Meus irmãos, à medida que a gente cresce, à medida que a gente amadurece, mais a gente vai se parecendo com Jesus, mais longe a gente vai ficando do pecado, mais distante das coisas que desagradam a Deus e mais próximo daquilo que deveríamos ser. O abismo entre aquilo que a gente era e o que a gente está se torna cada vez maior.
quando nós nos tornamos maduros espiritualmente. Então a santidade é uma marca da maturidade. A terceira marca da maturidade, ou benefício, é o discernimento espiritual. Meus irmãos, à medida que a gente amadurece espiritualmente, Deus amplia o nosso discernimento espiritual. E o que é o discernimento espiritual? É a capacidade de olhar para o mundo espiritual sem véu. Há muitas pessoas, meus irmãos, que são completamente ignorantes sobre a realidade do mundo espiritual, ao passo que outras pessoas têm discernimento. Quanto mais maturidade espiritual você tiver, mais discernimento você vai ter. Veja, por exemplo, que a Bíblia conta a respeito de uma passagem em Atos capítulo 16, em que Paulo está na cidade de Filipos, e ali existe uma mulher, enquanto ele está ali pregando, uma mulher chamada Lígia está durante alguns dias atrás dele e do seu companheiro, dizendo o seguinte, seu companheiro Silas, dizendo: estes são servos do Deus Altíssimo, estes são servos do Deus Altíssimo. Diz a Bíblia, meus irmãos, que em um determinado momento Paulo parou, voltou para trás e expulsou o demônio de Lígia. Interessante, expulsou o demônio dessa mulher, da Lídia, expulsou o demônio. Talvez algumas pessoas dissessem: mas como? Olha, ela estava falando coisas boas, ela estava falando, esses são os servos do Deus Altíssimo. Mas a sensibilidade, o discernimento espiritual de Paulo era tão grande que ele percebeu que aquilo não era obra do Espírito Santo, aquilo era obra do inimigo, aquilo era obra de demônios. Quanto mais maduros nós nos tornamos, nós não confundimos as obras do Espírito Santo com as obras das trevas. Nós discernimos aquilo que ouvimos. Quando ouvimos uma pregação, quando ouvimos uma revelação, quando ouvimos uma profecia, nós percebemos claramente quando essas coisas vêm de Deus e quando não vêm, porque esse discernimento espiritual é uma característica da pessoa madura. Veja que discernimento, aliás, é uma característica da maturidade. As crianças têm pouco discernimento, as crianças não sabem definir o que é certo e o que é errado, mas à medida que elas vão crescendo, que a gente vai crescendo, a gente vai tendo mais, pela experiência, a gente vai percebendo que o que é correto, o que é certo, o que é bom, o que é ruim. Espiritualmente acontece a mesma coisa. Quanto mais nós amadurecemos, mais discernimento espiritual nós temos, mais os nossos olhos, o nosso feeling espiritual, nossa percepção espiritual é aguçada para desvendar as artimanhas do inimigo. Como diz Paulo certa vez, se o inimigo acha que eu estou alheio, que eu estou indiferente às suas ações, ele está muito enganado, porque eu não estou ignorante dos seus artifícios, não estou ignorante da sua astúcia, porque a maturidade traz discernimento espiritual. A quarta bênção especial, que é propícia, que é a marca apenas de quem é maduro espiritualmente, é a sabedoria. Meus irmãos, pessoas maduras têm sabedoria, e sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é acúmulo de informações, sabedoria é a capacidade de viver aquilo que sabemos. A sabedoria se mostra na prática. A sabedoria não é uma informação abstrata, a sabedoria é um estilo de vida. Pessoas maduras têm sabedoria no falar, têm sabedoria no agir, têm sabedoria no decidir. Aliás, a Bíblia diz que uma das características de uma pessoa sábia é a prudência. Toda pessoa sábia é uma pessoa prudente. E o que é a prudência? Veja só, a prudência é a capacidade de antever as consequências, os desdobramentos de uma decisão antes de tomá-la. Toda pessoa prudente define, sabe o desdobramento, ela pondera as consequências de suas atitudes antes de tomá-la. Por isso que uma pessoa sábia se desvia do mal, por isso que uma pessoa sábia sabe das suas limitações, por isso que uma pessoa sábia pensa antes de agir, pensa antes de falar, pensa no desdobramento das suas atitudes. E a maturidade traz sabedoria, meus irmãos, porque quanto mais próximos estamos de Deus, que Ele é a fonte da sabedoria. A Bíblia diz, inclusive, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. É Ele. A sabedoria não vem dos livros, a sabedoria não vem dos cursos, a sabedoria não vem dos diplomas que você tem na parede. A sabedoria é uma característica de quem amadurece, de quem cresce espiritualmente. Quanto mais crescemos nas coisas de Deus, mais a sabedoria faz parte da nossa vida, mais a sabedoria está presente no nosso ser. E por último, meus irmãos, última bênção,
Característica apenas de quem é maduro espiritualmente é que toda pessoa madura espiritualmente percebe a ampliação do seu ministério. Quando Deus percebe que somos maduros espiritualmente, Deus amplia nosso campo de atuação. Aquilo que nós colocamos nas mãos prospera, nosso ministério prospera, as coisas prosperam, porque Deus tem prazer. Quando Ele percebe que amadurecemos espiritualmente, Deus amplia a percepção do nosso ministério. Talvez muitas pessoas que estão me ouvindo gostariam de ser conhecidas, gostariam que os seus ministérios pudessem atingir outras pessoas. Deixa eu te dizer que quanto mais nós crescemos espiritualmente, quanto mais nós nos enchemos de Deus, quanto mais maduros estamos, mais Deus amplia o nosso leque, mais Deus amplia nosso ministério, mais Deus prospera os feitos das nossas mãos, mais Deus abre corações e pessoas, traz pessoas para que você possa abençoar. Quanto mais imaturo você tiver, menos pessoas você cuidará, menos influência terá seu ministério. Por isso que a ampliação do ministério é uma bênção da maturidade. Veja, meus irmãos, o que Deus foi capaz de fazer através de 12 homens. 12 homens que se colocaram à sua disposição, 12 homens que amadureceram, e Deus ampliou o ministério desses homens. Deus pode frutificar teu ministério, Deus pode frutificar tua vida, mas você precisa amadurecer. Sem maturidade, Deus não vai te colocar na liderança. Sem maturidade, Deus não vai te dar ministérios. Sem maturidade, você não vai ter eficácia, não vai ter frutos no seu ministério, porque os frutos do ministério e a bênção de Deus é uma característica daqueles que andam com Ele. Aliás, a Bíblia diz no Salmo 84 que Deus não negará bem algum aos que andam corretamente, aos que andam com integridade. A palavra hebraica lá é a palavra integridade. São pessoas que andam com maturidade, são pessoas que andam de maneira integral com o Senhor. Portanto, meus irmãos, quantos benefícios! Como é abençoado e abençoador ser maduro espiritualmente. E como eu disse no primeiro vídeo, o caminho para a maturidade espiritual, meus irmãos, não é outro, senão o caminho da leitura da palavra de Deus, o caminho da oração, o caminho de aprender com as experiências, o caminho de caminhar ou atitude de caminhar com pessoas mais velhas e, sobretudo, meus irmãos, o caminho da maturidade, o caminho do crescimento é o caminho da perseverança. A gente precisa continuar crescendo, a gente precisa continuar lendo, continuar orando, continuar buscando a Deus, porque quanto mais a gente faz essas coisas, mais a gente cresce. E o que é o crescimento espiritual? O que é a maturidade espiritual? Se não se parecer mais com Jesus. Oh, meus irmãos, que privilégio a gente poder se parecer com Jesus. Que privilégio as pessoas olharem para nós e ver a imagem de Jesus, e ver as atitudes de Jesus nas nossas atitudes, de ver as palavras que Jesus falaria se estivesse entre nós, o que Ele faria se estivesse nos nossos passos. Meus irmãos, mas isso só é possível com a maturidade, porque maturidade significa que eu estou caminhando, que eu estou me aproximando muito mais de quem eu devo ser em Cristo, e me distanciando daquele que eu já fui um dia sem Ele. Quero te convidar a baixar sua cabeça e a orar comigo nesse instante.